Agora nós vamos tratar, dando sequência ao nosso estudo dos crimes contra o patrimônio, de uma modalidade de crime conhecida como extorsão. A extorsão, ela se assemelha muito ao roubo no seu componente ameaçador e violento. Porém, por outro lado, o verbo núcleo do tipo dá uma marca característica desse delito que não pode efetivamente ser confundido com um roubo. Na extorsão, nós temos que o artigo 58 estabelece como verbo núcleo o constranger, ou seja, o artigo não fala na subtração, que daria ensejo a uma capitulação no artigo 157. O que diz o artigo 158? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Nós poderíamos dizer que, na sua forma típica, o artigo 158 traz muito dos componentes presentes no constrangimento ilegal. Porém, esse constrangimento ilegal aqui, ele é qualificado por uma intenção de extrair um proveito econômico indevido. Nós poderíamos descrever no cotidiano forense o constrangimento da extorsão como a chantagem, por exemplo. Alguém que efetivamente é obrigado, por meio de uma ameaça de revelação de um segredo, ou ameaça de uma causação de um mal injusto e grave, ou mesmo uma ameaça de violência física, a fazer uma transferência bancária, um depósito, ou efetivamente aí um componente tal que nos fizesse caracterizar esse delito não como aquele contato mais direto em que o agente subtrai pelos seus próprios meios os pertences da vítima. Seria o caso do roubo, quando há o emprego da violência ou da grave ameaça, ou do meio que inviabiliza a defesa da vítima, ou ainda do meio subreptício e sutil do furto. No caso da extorsão, nós estamos falando de um verbo núcleo completamente diferente, a saber, o constranger. Esse crime ele tem a mesma gravidade do roubo, em sua modalidade do caput, né, o roubo simples. Né? Então, para que a gente possa ter uma boa dimensão, o constrangimento ilegal ele é a extorsão é uma espécie de constrangimento ilegal que se qualifica pela obtenção da vantagem indevida econômica. E aí é por isso que ele está capitulado dentre os crimes contra o patrimônio, ao passo que o constrangimento ilegal está capitulado dentre os crimes contra a liberdade individual. A pena para o delito do artigo 158 é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, ou seja, a mesma pena do caput do crime de roubo. O parágrafo 1º dá a seguinte nota com relação à modalidade majorada da extorsão. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Ou seja, essa é uma forma majorada de extorsão. Já discutimos anteriormente que a forma majorada se dá quando não há uma modificação na pena base dada do caput, mas sim uma causa de gravame, um aumento de pena proporcional ao maior desvalor que essa conduta tem, uma vez que ela aqui vai utilizar o emprego do concurso de pessoas ou da arma de fogo, né, efetivamente. E nesse sentido, a jurisprudência já está pacificada que essa arma ela não pode ser efetivamente considerada um simulacro para, de fato, não poderia ser um simulacro, uma arma falsa, uma arma de brinquedo, mas uma arma de fogo verdadeira, né, já que a lei penal não discerne modalidades diferentes de arma, ela define apenas a arma de fogo. Né? Outros tipos de arma não estariam aqui, portanto, contemplados pelo parágrafo 1º do artigo 158. De toda sorte, o constrangimento ilegal ele se diferenciará, e eu vou repetir isso mais uma vez, do crime de roubo, porque aqui não existe efetivamente a subtração, mas o constrangimento e a coerção. Pode ser difícil de entender isso na prática, mas a extorsão ela não se dá efetivamente pela atitude do agente que retira a coisa do outro, mas pelo agente que força o outro a entregar a sua coisa de uma maneira absolutamente sutil ou de outra forma, uma maneira que, embora não tenha efetivamente a sutileza de um balé, vai tratar de uma modalidade que não pode ser confundida com a modalidade subtrativa do artigo 157. Muito comum a extorsão praticada por agiotas, por agentes de força de segurança, efetivamente dada não só na modalidade da corrupção, mas como também na extorsão praticada, por exemplo, por policiais que ameaçam realizar a prisão de uma pessoa, caso ela não vá efetivamente
fazer efetivamente a transferência de dinheiros ou valores, o pagamento de valores. A gente não pode confundir o crime de extorsão com o crime de corrupção passiva, nesse caso, já que aqui não se trata de uma solicitação, mas de um verdadeiro constrangimento. O parágrafo 2º do artigo 158 nos informa que aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no artigo 3º do parágrafo anterior, ou seja, se a violência praticada pela extorsão resulta em lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E se resulta em morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa, ou seja, as mesmas penas do latrocínio. O parágrafo 3º vai trazer uma outra modalidade de extorsão, também muito análoga ao caso do sequestro relâmpago, também, né, que é uma modalidade de roubo. O parágrafo 3º determina o seguinte: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão é de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se o disposto no artigo 159, parágrafo 2º e 3º. Ou seja, as penas da extorsão mediante sequestro. Aqui a gente não tem, no caso dessa extorsão qualificada pela restrição da liberdade, a incidência do artigo da extorsão mediante sequestro. E isso por quê? Porque nesse caso, a restrição da liberdade da vítima não se dá de forma tão duradoura quanto no caso do dispositivo que nós vamos analisar na sequência do artigo 159, que trata da extorsão mediante sequestro. De fato, essa extorsão que é qualificada, essa sim qualificada, pela restrição temporária da liberdade da vítima, no qual a vítima só é libertada se efetivamente entregar os valores econômicos ou efetivamente, por qualquer razão, a vantagem econômica indevida. Nesse caso da extorsão, a gente vai ter efetivamente uma qualificadora. Por quê? Porque aqui é a pena de reclusão de 6 a 12 anos, não a pena de 4 a 10 anos majorada de 1/3, 2/3, ou de qualquer tipo de valor proporcional a uma fração. Importante, na hora de discernir qualquer modalidade de delito dos crimes contra o patrimônio em particular, que a gente tenha o discernimento e a atenção com relação ao verbo núcleo do tipo, que muitas vezes é o que vai dar o tom de qual delito nós vamos capitular a conduta.